Pessoal, agora nesse vídeo a gente vai falar sobre os desafios que a gente encontra no dia a dia, né, na nossa prática clínica, em fazer com que essa estrutura aqui, mitocôndria, né, que fabrica o nosso ATP, mas não só isso, tá, gente? Ela tem uma série de outras utilidades que a gente vai cada vez mais aprofundando, né, de acordo com os vídeos subsequentes, porque eu quero que você entenda o seguinte: a gente, como profissional de saúde, a gente precisa entender melhor as coisas para oferecer resultados melhores. Sim. Então, o nosso desafio na prática clínica, em que a gente recebe um paciente com diabetes, um paciente com uma pneumonia, um paciente com AVC, um paciente aterosclerótico, com uma gastrite, com qualquer disfunção ou grau de adoecimento, eu quero que você perceba que tudo isso passa por um funcionamento inadequado ou disfuncional dessa estrutura, né, Vitor? Exatamente. E estabelecer quais são os nutrientes, como que esses nutrientes vão chegar na mitocôndria, envolve um trabalho de modelagem, né? Então nós precisamos agora de usar a inteligência artificial, usar a computação gráfica, para colocar todos esses fatores num sistema computacional, para que eles interajam e consigam trazer para o macroscópico o que a medicina não enxerga, né? Ou seja, os humanos, né, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Nós conseguimos medir, em alguns casos, essas informações. Então a química, com o arsenal de informações que nós temos, mecanismos, nós conseguimos, junto com a computação, fazer esse modelo, para poder entregar uma informação nova para a medicina. Sensacional, porque a medicina do século XXI já é uma medicina que já não aceita só o suporte, a gente aceita um suporte farmacológico por determinado período, porque essas estruturas, elas têm uma inteligência intrínseca já natural, né? A inteligência natural e não artificial, já tem um algoritmo de comportamento, uma inteligência natural, que ela sabe o que ela tem que fazer na hora que ela tem que fazer e por quanto tempo ela tem que fazer. O nosso desafio é justamente enxergar o que a gente não vê, né? Enxergar a nível microscópico e nanoscópico, molecular, né? E trazer isso para a prática clínica. Isso é a medicina de precisão. Isso é o que a gente está propondo, né, nesse século, né, o que os grandes avanços da ciência de base estão trazendo para a gente, justamente esse tanto de formação, esse tanto de ferramentas que a gente tem para ajudar um ser humano a se regenerar. E não só limitar, né, em áreas específicas, né, juntar também as informações da biologia, que é um assunto específico, né, da bioquímica, da psiquiatria, né, todas essas informações relacionadas ao corpo humano, elas agora podem ser conectadas. Nós já temos ferramentas. Exatamente, porque o nosso raciocínio, normalmente, ele é muito fragmentado. A química, né, ela é muito solta, né, Vitor? Aí quando a gente junta... Ela é bem direcionada. Ela é bem direcionada. Descobrir moléculas, estabelecer parâmetros de síntese, reproduzir aquela síntese, né, e entregar para a ciência, entregar para o conhecimento da humanidade. E a gente tem que pegar esse conhecimento aqui e organizar esse conhecimento para que a gente seja mais preciso nas nossas prescrições ou nas nossas intervenções. Porque o sistema está precisando disso, entendeu? Que a gente faça a leitura correta do que está acontecendo a nível molecular. Então, os desafios, por exemplo, um paciente com uma depressão, um paciente com uma esquizofrenia, por exemplo, ele pode ter muito bem uma dificuldade na bioenergética. Na produção, né, de ATP lá do neurônio. Os neurônios também têm as suas mitocôndrias. Então, assim, a gente tem que estender esse raciocínio, né, porque a gente está pegando um paciente com uma apresentação clínica, mas o problema precisa passar pela mitocôndria para que seja resolvido, né? A gente precisa ter uma medição. Se a gente conseguir uma medição, e já é possível, né, Vitor, da saúde da mitocôndria, né? Sim. Tem diversos sinalizadores que passam através da mitocôndria para o citoplasma da célula e do citoplasma para a circulação, sinalizando todo o sistema do que está acontecendo em determinado ponto, né? Sim, e trazer para o mundo real, né? Aquele mapa metabólico, que era bonitinho, em 2D, né? Nada disso está acontecendo no mundo real. As moléculas estão espalhadas no ambiente, né? Estatística, a probabilidade de uma encontrar com o outro, poder ocorrer uma reação.
ela não ocorre naquele ciclo bonitinho, naquela linha. Então essa informação esperando, né? Esperando a hora dela, no momento dela de reagir e se transformar em outra molécula. Não, aquilo ali está uma sopa dessas informações. Então, gente, olha, essa mitocôndria aqui maravilhosa, voltando àquele, tem um vídeo sobre mitocôndria inicial, é sempre inicial porque esse assunto ele é infinito. Né? Mas agora a gente vai aprofundar e sem precedentes. Sem precedentes. Então, essas membranas, tá vendo? Essa membrana externa aqui, olha, ela tá do lado de fora e tem uma membrana interna que sofre umas invaginações. Essa membrana interna é onde a mágica acontece bem aqui na pontinha dela, né, Vitor? As ATPs estão aí sendo formadas. E é uma complexidade muito grande. E para que tem essas dobras, Vitor? Isso aumenta a superfície da mitocôndria para aumentar a produção de ATP. Né? Mas tudo isso é uma dinâmica que nós vamos fazer um estudo bem aprofundado, ver como que isso ocorre. E vem cá, por exemplo, ela se remodela, por exemplo, a gente está aqui vendo uma mitocôndria em 3D, deixa eu dar uma relembrada aqui para o pessoal, né? A membrana externa e a membrana interna toda essa novelada aqui, grandão aqui, tá, gente? Essa é a membrana interna. Tem toda uma química envolvida aqui dentro, os fosfolipídios, moléculas, membranas, proteínas, né, canais que são controlados. Então isso aqui já não é tecido não, tá, gente? Isso aqui já é agrupamento de moléculas, né? Uma com a pela outra, dimensão, pela né? dimensão, nós já nem chamamos mais de tecido. Já é, né, a nível molecular o componente dessas membranas. E aí aqui a gente vê essas bolinhas maiores, os ribossomos, onde a gente vai fazer a tradução da transcrição do RNA, ou seja, a gente vai fazer mitocondrial, né? Mitocondrial, a gente vai fazer proteína aparecer aí, tanto para a utilização dela, né, quanto para uso pela célula também. Ela também produz proteína para uso celular, né? Sim. Então essa estrutura aqui é importantíssima para a gente. Então, por exemplo, eu estou lá no paciente que está com infarto, por exemplo, né? Então ele perdeu uma área de tecido miocárdico. E aí existe uma necessidade de compensação pelas células sobreviventes, entendeu? Então as células miocárdicas que sobreviveram ao infarto, elas vão ser mais recrutadas, mais exigidas, e a gente tem que mergulhar dentro de uma célula miocárdica e lembrar que quem vai ser responsável pelo aumento dessa compensação vai ser essa mitocôndria. Gerar ATP. Gerar mais energia porque essa célula tem aumento de demanda. Exatamente. Né? Então, nessas cristas que você falou que servem para aumentar a superfície, né, interna, para aumentar os componentes da cadeia transportadora, as unidades geradoras de ATP, elas podem se remodelar e aumentar? Sim, e podemos fazer um estudo separado só para essa dinâmica. Essa é uma dinâmica que tem um tempo curto, né, às vezes em segundos ocorrem essas mudanças na mitocôndria. Então a reação, por exemplo, a uma determinada substância, uma toxina, ela pode ser praticamente instantânea, não deve ser energético, ele pode ocorrer de uma maneira muito acentuada. Então ela diminui a produção ou aumenta a produção de ATP de acordo com a necessidade da célula. Existe, né? toda aquela sinalização, que são moléculas, né, são química, circulando, né, alguns sinais liberados pelo cérebro. Então envolve todo esse tipo de resposta. Então olha só, tudo precisa de comunicação, tudo precisa de sinalização. Então minha mãe já falava que quem não se comunica se estrumbica, né? Então existe uma comunicação, uma sinalização que é química, que é a linguagem que a célula usa para se comunicar, é uma linguagem química, né? Então a gente importa muito saber a respeito dessa crista, onde ficam a cadeia transportadora de elétrons, quem são essas proteínas aqui que fazem esses pulos, né? Os radicais que são gerados, que vão danificar essas membranas. Então todo motor que superaquece, superproduz energia, então vamos produzir mais energia, gente, vamos produzir mais energia. É bom? Não, produz mais né? Mais radical. Poluição, mais radical. Né? E existe a necessidade da produção de radical livre, né? Existe um sistema de oxidação necessário. Né? Faz parte do processo de produção de energia. Então, limpar esse processo também é importante. Isso vai envolver substâncias químicas, muitas delas já conhecidas pelo organismo.
né, que a medicina interpreta como suplementação. Agora me fala uma coisa, essa mitocôndria, tá, gente, que a gente ampliou só para você ter noção do DNA, dos ribossomos, das cristas, da matriz, tá, esse citoplasma aqui, é porque ela era uma célula, ela é uma bactéria, né, era uma bactéria primitiva. Toda a característica de uma Parece bactéria. Que é a menor teoria, né? Então, essa interação com o corpo humano, se as células não fornecer um ambiente propício, ela pode interpretar como que é um ambiente hostil. Né? Se é um ambiente hostil, vai ter o déficit energético. Ou seja, é uma endossimbiose. Então, endo porque está dentro, simbiose porque um ajuda o outro, entendeu? Então, se a célula se comportar mal ou produzir, ou for intoxicada, pode lesionar uma mitocôndria, né? Exatamente. Então, assim, essa remodelagem, tudo no nosso sistema é muito dinâmico, igual ele falou, é questão de segundos, às vezes você mudou um comportamento de uma célula, né? Sim. Isso a gente tem que ter essa noção, porque tudo que a gente está fazendo ou prescrevendo, a gente está interagindo com células do sistema, tá? E as células estão abrigando essas substâncias que vão ter uma relação positiva ou negativa. Vamos procurar acertar o máximo possível. Então, a gente tem ferramentas para isso. A gente tem inteligência artificial que já nos ajuda a ser mais precisos, né, Vitor? Sim, fornecer um número muito grande de informações, processar em alguns casos em tempo real, né, e extrair informações que um ser humano normal demoraria semanas, meses, décadas para poder chegar numa conclusão. Exatamente. Então vamos nos armar, né? Vamos nos armar dessas ferramentas para entregar resultados melhores. É isso que a gente está querendo. A informação está aí. A informação está aí. É muito conteúdo produzido nas ciências de base, Sim, mas que não está chegando até a gente, né? Então, vamos lá. Eu queria saber, por exemplo, câncer, sabe? Porque câncer, assim, epidemia. A gente está com epidemia de câncer aqui. E o que a gente faz? Ela tem algum papel? Isso vai ser um estudo bem complexo, nós vamos aprofundar. Porque já é um assunto para o próximo vídeo, né? Sim. O que é mitocôndria? O papel da mitocôndria na apoptose, na morte celular. Entendeu? Sim. Porque existe, né? Existe uma morte celular que é programada, ou seja, a célula sinalizou de que ou ela está velhinha, né? Ou ela foi infectada, ou ela está mutada, né? Sim. Então, existe... Às vezes, alguns mitocôndrios até apresentam um tamanho gigante numa célula cancerígena. Então, né, a demanda de energia está grande. Então, a gente já sabe que vai ser um assunto, sim, infinito não também. Estamos então, nem na pontinha do gera outro vídeo infinito em termos de conteúdo. Então, gente, fica sempre ligado, porque a gente está sempre trazendo aí esses insights, né? Que não são só insights. A cada insight tem um aprofundamentozinho aí. Que nós vamos provocar. Próximas para que a gente distribua esse conhecimento aí, né, não, Vitor? Exatamente. Olha aqui. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. É isso aí, gente.